esta mensagem a respeito de momentos que a gente vive na vida, que a gente faz orações, que a gente pede para Deus que Ele nos ajude, que Ele solucione uma situação, que Ele traga uma cura, e a gente não recebe resposta. Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não dá importância para nós. E quando isso acontece, a tendência humana é ficar com o coração machucado. A tendência humana é ficar assim, sabe, duvidando das coisas. Vem muitos pensamentos na mente a respeito do por que está acontecendo isso, por que Deus não me ouve, por que Deus não me atende. E então a gente vive momentos, às vezes, de angústia, porque a gente sabe que Deus ouve a oração, mas a gente fica pensando, mas por que Ele ouve e não responde a minha oração? Por que Ele não dá uma resposta que eu preciso, eu tenho necessidade de saber para dar prosseguimento para a minha vida, que rumo que eu tenho que tomar, o que é que vai acontecer. Então essas coisas acontecem e nós, como filhos de Deus, ficamos muitas vezes com dúvidas no coração. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E a Bíblia não fala muito sobre isto, mas pelo menos há um caso muito típico que a gente pode aprender lendo e pensando por que às vezes Deus retarda em responder a nossa oração. Em Provérbios 13, 12 diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. De fato, quando a gente não recebe a resposta logo, ela demora, o coração fica machucado, fica doente. Mas quando vem logo, quando a resposta vem, nossa, nós ficamos cheios de alegria, de júbilo, damos testemunhos, fazemos festa. É assim, é a vida. Mas há uma passagem bíblica muito interessante que eu quero estar lendo e compartilhando com a igreja, que traz muita luz a respeito de por que muitas vezes Deus deixa de responder rapidamente a nossa oração. Esse texto se encontra em 1 Samuel, e é um caso muito conhecido de uma serva de Deus muito fiel chamada Ana, que queria ter um filho. E ela orava e passava ano, e ela não tinha o filho. Então a gente lendo a passagem, a gente vai entendendo. Está em 1 Samuel capítulo 1, e aqui fala que tinha um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Agora deixa eu esclarecer uma coisa aqui. A gente lê muito na Bíblia esse negócio de pessoas que tinham mais de uma mulher. Isso nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é um homem e uma mulher. Bem claro isso. Não é um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. É um homem e uma mulher. Não é um homem com várias mulheres, nem uma mulher com vários homens. O projeto de Deus, projeto eterno de Deus, é um homem e uma mulher, e daí criar filhos. Mas aqui a gente vê na Bíblia, muitas vezes, um homem com várias mulheres. Era costume da época, mas principalmente um homem tinha mais de uma mulher quando aquela que ele casou não tinha filhos. Então, como na época ter filhos era uma honra, era uma necessidade, era um mandado de Deus para multiplicar, ter filhos, quando não tinha filhos, então eles casavam com outra para poder ter filhos. E aqui era o caso. Este Eucana casou com a Ana, que era a pessoa que ele amava. O coração dele estava ligado nela. Era ela de quem ele gostava, de quem ele tinha paixão. Mas tinha outra que gerava filhos. Só que isto gerou um problema muito sério.
porque todos os anos Eucana subia da sua cidade para Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Veja aqui uma situação crítica para este homem. Ele tinha as duas mulheres, logicamente ele era um homem responsável, a Bíblia mostra que ele temia Deus, todos os anos ele ia lá participar do sacrifício, levava toda a sua família, levava suas duas esposas, os filhos. Quando chegava a hora de repartir comida para eles, ele servia Penina e os filhos dela e dava comida para eles. Mas quando chegava na hora de servir para Ana, ele punha o melhor, punha peito. Para Penina, acho que ele dava o pescoço da galinha. Colocava a coxa. Para Penina, ele escolhia o pé. Exagerado, não é? Mas, na verdade, ele dava a melhor porção. Ele dava mais comida para Ana. Ele mostrava um favor especial para ela. Ele mostrava que ela era a preferida dele. Mas o que acontecia é que, para Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a razão que ela não podia ter filhos é porque Deus tinha fechado a madre dela. Era o próprio Deus que tinha feito Ana estéril. De modo que ela não podia ter, porque Deus fechou, ninguém abre. Não tem médico, não tem remédio, não tem erva, estava tudo ali. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, imagina só, gente, duas mulheres não se entendendo bem. A gente sabe que isso é um caso grave na vida, não é? Duas mulheres brigando, gente, sai de perto. E a Penina provocava Ana o tempo todo. Irritava, certamente ela fazia deboche. Olha a minha prole, quantos filhos que eu tenho. E você? Para Ana aquilo era uma vergonha. Porque honra era ter filhos, não ter era vergonha, era desonra. E o tempo todo, o dia todo, aquela Penina provocava Ana. A Ana ia ficando irritada, ia ficando nervosa. Certamente isso criava, não relata aqui, mas a gente pode imaginar que criava naquela casa muita confusão. Os filhos talvez se envolvessem. Era uma situação ruim, terrível, mas era o que estava acontecendo. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e Ana chorava e não comia. Agora, vejam aqui a reação de Ana. Ela ficava irritada, parava de comer e ficava chorando. Isso só agravava a situação, porque no coração de Ana estava coração machucado, porque não tinha resposta de Deus, um coração ferido pela rival que provocava. Ana estava se tornando uma pessoa amargurada. E pessoa amargurada, gente, pessoa com amargura no coração, não tem ninguém que quer ficar perto. É porco espinho. Ninguém quer ficar perto, porque machuca. Tudo que você fala vem amargo de volta. Tudo que você quer resolver não é bom. E Ana estava assim, amargurada. Só chorava, se irritava, parava de comer.
Quer dizer, isso causava mais preocupação para o marido, que via a esposa amada não querendo comer e chorando o tempo todo. Esse era o quadro que estava acontecendo ali. E o marido dela perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele queria resolver a situação, ele era bondoso para ela. Ele a tratava com carinho, com amor. Ele era o tipo do marido que toda mulher gostaria de ter. Serviçal, amoroso, bondoso com ela. Mas a resposta para ela era choro, a resposta dela para ele era choro, irritação, tristeza, não queria comer, e isto causava preocupação para o coração dele. E ele dizia: será que o que eu faço para você não substitui o que 10 filhos faria? Não, porque ela queria filhos. Filho, ela queria filho, porque isso era honra para ela. Mas aí, certo dia, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, que nem eu, assim, sabe? Sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Neste versículo começa a mudar a história de Ana. Aqui a gente vê no relato bíblico que há uma mudança nas atitudes de Ana. Primeiro diz que ela estava com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O sacerdote estava ali observando, sentado, como eu disse, assim como eu estou hoje, sentado, observando todos vocês. De repente a Ana se ajoelhou e começou a orar, com aquela alma triste, pesada, sofrida, humilhada. Ela começou a orar e despejou ali a amargura que tinha no coração. E naquela oração ela se desfez das tristezas que ela estava carregando e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aqui está a grande... Ai, ai, ai. O que aconteceu? Então aqui está a grande mudança na atitude de Ana. Porque vejam bem, até aquele momento, ela orava a Deus pedindo um filho, com o intuito de chamar a sua rival Penina e dizer: olha aí, agora eu também tenho. Para se vingar. Para parar de ser motivo de deboche. Ela queria um filho para exibir o seu filho como vingança para sua rival. Você tem filho, Penina? Eu também tenho. Você pensa que é melhor do que eu? Você não é, não. Mas isto só iria complicar mais a situação naquela casa. Isso não traria nenhuma glória para Deus. Isso não traria nenhum benefício para a obra de Deus. Então, por causa disto, ela não tinha filhos. Porque a motivação que Ana possuía era errada. Não era a motivação certa. Mas neste momento, ela está orando e diz o seguinte na sua oração: Senhor, se tu deres atenção a mim, estou sendo humilhada,
se tu não te esqueceres de mim, Senhor, mas me deres um filho, se tu me deres um filho, Senhor, eu vou dedicá-lo a ti todos os dias da sua vida. Então agora, igreja, a gente lendo a Bíblia com atenção, a gente vê que mudou a oração. Mudou a motivação. Senhor, eu quero um filho, que tu me dê um filho, mas não é para mim. Eu quero que tu me dês um filho para eu dedicá-lo a ti. Eu vou ganhar um filho, Senhor, mas eu vou entregá-lo nas tuas mãos, para servir a ti todos os dias da vida dele. Isto moveu o coração de Deus. Moveu o coração de Deus. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, que ela estava orando, ele observava a sua boca. Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ela estava orando não em voz alta. Muitas vezes a gente ora em voz baixa, não é verdade? Muitas vezes. Só que quando nós oramos em voz baixa, Deus ouve a nossa oração. Nós não precisamos sempre orar em voz alta. Às vezes é bom. Mas a oração sempre é boa, em qualquer sentido. Voz alta, voz baixa, sem voz nenhuma. Deus ouve as nossas orações. Mas enquanto ela estava orando, ela mexia os lábios. E o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Olha o julgamento dele. Pensou que ela estava bêbada. E deu uma repreensão para ela. E disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ele deu uma correção nela, com a pretensão de corrigir. Como é que você está orando embriagada? Pare com isso, pare de beber. Fale com Deus de forma sóbria. E aí a Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Nesta resposta que Ana deu para Eli, a gente já percebe que ela tinha sido transformada por Deus. A amargura, a raiva, a tristeza tinha passado, porque em outra ocasião ela teria dado uma resposta atravessada para ele. Mas agora ela respondeu com educação, com respeito, porque Deus já tinha mudado o coração dela. Porque sempre que a gente fala com um homem de Deus, com um servo de Deus, com uma serva de Deus, não precisa ser pastor, pastora, qualquer homem e mulher de Deus que nós falamos, temos sempre que falar com respeito, com educação, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Nós temos que ser gentis uns com os outros. Mas ali, se tratando do sacerdote, que merecia maior respeito ainda, ela foi uma mulher que deu essa resposta desta maneira, gentil, delicada, explicando o que ela estava vivendo. E mediante isto, ele deu uma resposta profética. Vá em paz, ele disse. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele não sabia o que ela havia pedido. Mas ele declarou duas coisas. Primeiro, vá em paz. Paz não se compra. Não tem no mercado. Não tem nenhuma caixa do mercado. Paz é Deus quem dá. Você tem paz? Dê glória a Deus por isto. Vá em paz, Ana, porque Ana não tinha paz. Ela vivia irritada o tempo todo. Agora, o sacerdote profetiza, uma palavra profética, vá em paz. E ainda acrescenta, e que o Deus de Israel conceda para você o que você pediu. Agora veja aqui o restante.
E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Deus já estava ali, gente. O problema já estava resolvido. Para completar o problema, só faltava o Eucana agir. Não é? Porque tudo estava da parte de Deus feito. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Não se esqueçam. Sempre que a gente recebe uma bênção, não se esqueça de voltar e adorar o Senhor. Ser agradecido, não esquecido. Então voltaram para casa. Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. A que era estéril, deixou de ser. Engravidou. Ganhou um nenê. Que coisa maravilhosa. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Acompanhando esta história, a gente está vendo o seguinte: por que é que Deus demorou para responder para Ana? Por que é que às vezes Deus demora para responder para nós? É porque há alguma coisa que Ele está trabalhando em nós, para que a resposta seja melhor do que aquela que a gente pediu. Ana pedia um filho para se vingar da sua rival. Mas quando ela pediu um filho para dedicar ao Senhor, imediatamente Ele deu. Ana se transformou, foi uma mulher alegre, foi uma mulher feliz, uma mulher que cumpriu sua promessa. Quando Samuel foi desmamado, ela levou e entregou no templo do Senhor. Samuel foi um dos maiores profetas que Deus já teve na terra. E para completar, Ana teve mais 5 filhos. Ela pedia um, demorou para vir. Mas quando veio, acho que talvez ela teve que falar: para, Senhor, chega. 5 já está bom. Teve mais 5 filhos, gente. Se alguma coisa está acontecendo, que você está pedindo, e você não está obtendo resposta, nesta manhã Deus pode ter esclarecido para você que Ele está trabalhando na sua vida, no seu coração, talvez na vida de alguém da sua família, para que o resultado seja o resultado ideal, que traga bênção para a igreja, que traga bênção para a sua família, que traga bênção para todos que estão ao seu redor. Se você estiver numa situação dessa, nós queremos orar por vocês. Nós queremos que essa pregação tenha um resultado na vida de muitos. Porque só Deus sabe quantas pessoas... Só Deus sabe quantas pessoas estão sentadas aqui e pensando: por que será que eu estou orando há tanto tempo e Deus não tem me respondido? Eu vou colocar aqui na frente hoje vários sacerdotes Elis, que vão estender a mão, pôr a mão sobre você e te abençoar. Que vão dizer: vai em paz e Deus conceda o que você pediu. Então eu quero pedir para os pastores virem aqui à frente, para impetrar uma bênção sobre a tua vida. Eles não vão ficar orando por você, só vão impetrar uma bênção. E eu vou pedir para alguns pastores, eu vou chamar aqui, ficar aqui na frente. Queria que o Josué e a Miriam viessem, o Branco e a Glenda, ficarem aqui. Vocês vão abençoar as pessoas. Todos os que estiverem aqui, que têm pedido no altar de Deus, cuja resposta ainda não veio, você vem. Precisa contar. Ana não contou nada.
Só vem aqui, silenciosamente. Um deles vai pôr a mão sobre a tua cabeça e vai abençoar você. E eu creio que o resultado virá rapidamente, porque Deus tem trabalhado na sua vida, no seu coração, para transformar aquilo que não é ideal numa forma boa e que traz resultados de bênçãos para muitos. Em nome de Jesus.